Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Beleza? Segunda-feira, começo de semana, vamos tratar de um negócio muito legal aqui. Primeiro, o que eu preciso pensar para criar uma estratégia? Quais são os passos importantes para eu criar uma estratégia, seja ela para day trade, seja ela para swing trade, seja ela para position, até operações um pouco maiores, tá? Segundo, o que eu tenho que pensar para automatizar essa estratégia? Estamos falando bastante hoje de automatização e isso eu tenho certeza que vai ser o futuro de qualquer operação no mercado financeiro. Nós aqui do canal já estamos trazendo informações de automatização há mais de 2 anos, né? Então podemos dizer que a gente também é pioneiro nisso, mas hoje nós vamos fazer juntos isso aqui, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos pensar de forma racional quais são os 3 passos importantes para a gente poder montar qualquer estratégia e, ao pensar nisso, nós vamos automatizar uma estratégia aqui. Então, você vai criar com a gente aqui o seu primeiro robô, mesmo sem saber programação. E é claro, não precisa saber, não precisa ser um extremo expert em programação. É só ter um pouquinho de curiosidade e ter o pensamento lógico. Vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest, era Viver de Trade, passa a se chamar agora VDT Invest, estamos fazendo uma transição aí de marca, de nome, de conceito, então já te convido, a você que está chegando hoje aqui, para um segundinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa marcado a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo ou seja gravado, você recebe a notificação e, lógico, vem participar com a gente aqui. E para você que já é o nosso veterano aqui, já está com a gente há mais tempo, muito obrigado, é um prazer enorme, uma honra muito grande e, claro, uma responsabilidade que cada dia aumenta. Muito bem, pessoal, a gente tem falado bastante aqui, o canal sempre teve a proposta de trazer para todo mundo, né, sistemas operacionais de forma clara, objetiva, que pudesse melhorar a vida de todo mundo. E hoje não é diferente. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, março de 2021, eu trouxe aqui um sistema com gráficos de Renko de uma forma muito clara, muito objetiva, utilizando as regras de cor da 2MV. Um abraço para o Gil e para o Denis lá, né? Que são bastante pioneiros também nesse assunto, e eu trouxe isso de uma forma mais clara, objetiva e tal, e isso rendeu bastante visualização nos vídeos. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui para você assistir, é muito legal esse vídeo. E pensando nesse mesmo tipo de gráfico, vocês sabem que eu gosto bastante do gráfico de Renko, nós vamos pensar hoje aqui num sistema para utilizar gráfico de Renko operando nas ações. Então, nós vamos pensar na estratégia e depois do pensamento na estratégia, nós vamos automatizar essa estratégia, tá? E o que é interessante nesse sistema que eu vou trazer hoje para vocês aqui? Ele serve tanto para operações de day trade quanto para operações de swing trade. Ele consegue levar a operação de um dia para o outro com muito bons resultados, tá bom? Vamos lá? Vamos pensar juntos, então, o que é que nós temos que ter em mente para criar qualquer sistema, tá, galera? Não é, não é esse ou aquele sistema. Não, é qualquer sistema. Nós vamos criar o pensamento lógico que serve para qualquer situação e então, a partir disso, nós vamos criar o nosso indicador ou a nossa regra de execução e aí sim colocar isso para automatização. Muito bem, vamos lá. Criando o seu robô sem saber nada de programação. O que é que nós temos que pensar, pessoal? Temos que ter em mente o seguinte: 3 passos bastante lógicos para que qualquer sistema funcione, tá? 3 passos lógicos. Primeiro passo: qual é o tipo de indicador ou de formação gráfica que eu vou utilizar? Então, claro, com base na sua análise, com base no seu conhecimento de análise técnica. Se você não tem, é necessário você estudar um pouquinho mais, procurar sistemas vencedores ou que tenham pelo menos uma expectativa matemática positiva, e aí você determina qual é o tipo de indicador e formação gráfica ou formação gráfica que você pretende usar. Passo 1, para qualquer estratégia. Passo 2, regras objetivas para entrada nas operações. Então, de acordo com aquela formação gráfica, de acordo com aquele indicador que está se apresentando, eu tenho regras objetivas. Então, se o fechamento for maior que não sei o quê, se a média for não sei o que jeito, se o volume for isso, então ele vai fazer tal coisa. Isso é uma regra objetiva. Se ele não cumprir essas regras, ele não faz a operação. Ele não entra na operação, tá? Isso torna um sistema muito mais duro e muito mais
fácil de medir, inclusive, tá? Não tem muita subjetividade, ele é objetivo. Terceiro passo, regras objetivas para sair das operações. Muito bem, se eu entrei na operação, eu preciso sair dessa operação. Como é que eu faço para sair? Então, eu também tenho que ter regra muito objetiva para sair dessa operação, certo? São 3 passos muito simples, galera. Ok? Beleza? Então, nesse nosso caso de hoje aqui, como nós vamos utilizar um sistema de direção de preço, veja, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui com um sistema que traz uma possibilidade de fazer operações tanto de day trade quanto de swing trade. E nós vamos utilizar para isso a direção dos preços. Para utilizar a direção dos preços, eu gosto de um indicador de high-low. Ele mostra a direção do preço. E nesse caso, fique muito bem atento a isso. Nós vamos usar a direção do preço e não o valor do high-low. Porque o high-low pode ser usado também com valor. Nós vamos usar a direção, tá? Então vamos lá. Se eu estou usando a direção do preço, eu vou utilizar o high-low, no nosso caso aqui de 8 períodos. Então, nós vamos colocar isso no gráfico para entender como é que ele funciona, tá? High-low de 8 períodos para ele poder ajudar a gente a entender a direção do preço. E aí nós vamos escrever o código, nós vamos escrever esse indicador e ele vai nos dar algumas coisas em relação a isso aqui, ó. Olha que resultado legal. Rente 3, gráfico de Renko 20R no último ano, ó. Último ano, de 23 de agosto de 2022 até agora, 2023. Olha lá, usando 1000 ações, né? Aqui swing trade, tá, pessoal? Tudo aqui vai passar de um dia para o outro, às vezes. Ó, 3 dias aqui, ó. Embraer, ó, 20 ticks também. Vale, Petrobras, Azul. Olha só, Azul, que legal. Aqui a Braskem. Tá vendo? Eu peguei alguns ativos de forma aleatória para que a gente possa, então, entender que isso funciona para qualquer ativo, tá? Vamos lá. E agora? O que nós vamos fazer, então? Regras. Quais são as regras para a entrada na compra? Já está escrito aqui, ó. O que nós queremos? Nós queremos que o nosso high-low esteja verde e o box de Renko seja positivo. Então, é a regra objetiva para entrar na compra. Nós temos que ter um box virando para cima, ou seja, fechando maior que a abertura, e o high-low tem que estar na ponta positiva, tem que estar verdinho abaixo do preço. E para eu entrar na operação vendedora, nós temos que ter o high-low vermelho, ou seja, acima do preço negativo, e o box de Renko tem que fechar negativo. Regras objetivas para entrar na operação. Uma vez que eu entrei na operação, comprado ou vendido, eu tenho que ter regra para sair da operação. Quais são as regras objetivas para sair da operação? Se eu estou comprado, o papel está subindo, eu tenho que ter um fechamento do box de Renko negativo. Então, no primeiro box de Renko negativo, ele vai encerrar a operação. E nas vendas, a mesma coisa. O papel está caindo, então já vendi lá em cima, ele está caindo, 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 vai fechando vermelho, 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 vermelho. O primeiro box que fechar verde, positivo, ele sai da operação. Fácil. Regra muito clara, muito objetiva. Olha aí. Beleza? E agora? Agora o seu código vai ter que entrar aqui, galera. Aqui entra o seu script. Certo? Beleza? Não. Vamos lá. Vamos fazer esse junto. Vamos escrever esse código aqui e vamos colocar para rodar. O que nós vamos fazer então? Entra lá no teu Profit Chart aí junto com a gente e vamos abrir o editor de estratégias e vamos criar esse código de forma fácil, direta e bastante objetiva. Então vamos lá. Editor de estratégias, você vai abrir uma estratégia em branco como está aqui, ó. Vamos lá, todo mundo partindo do 0 a 0. Lembrando, hein, galera, eu não sou um exímio programador, mas sou curioso e, principalmente, eu gosto de procurar sistemas operacionais dentro do mercado financeiro que tenham expectativa matemática positiva no longo prazo. Se você consegue entender a lógica do pensamento, então assim, ó, lembra que eu falei dos 3 passos lógicos? Bom, se eu tenho regra objetiva para a entrada, nós já escrevemos quais são as regras objetivas da entrada. Nós temos que ter um high-low verde, ou seja, abaixo do preço, com o preço subindo, e um fechamento positivo. Aí ele vai entrar. Na venda, high-low negativo, acima do preço, fechamento negativo. Pronto. Agora você consegue entender isso e consegue traduzir isso para uma linguagem que o Profit entende. Não é tão impossível assim. Nós vamos ver juntos. Vamos lá. Começando aqui, ó. O que nós vamos ter? Eu já falei que nós vamos ter algumas situações que não mudam, lembra? Que é a entrada na compra, a entrada na venda, a saída da compra e a saída da venda, certo? Então, nós vamos colocar isso já no nosso começo do nosso código aqui, que são algumas variáveis que não vão se mexer, que são as entradas na compra, as entradas na venda, o stop da compra e o stop na venda, certo, pessoal? Isso aqui não muda, nós não vamos mudar nunca.
Isso aqui nós vamos declarar que é booleano, ou seja, é verdadeiro ou falso. Entrada na compra, é verdadeiro? Sim, ele vai executar uma situação. Entrada na venda, é verdadeiro? Sim, vai executar uma ação, tá? Beleza? Agora nós vamos carregar o quê? As variáveis das estratégias. Isso eu chamo de variáveis, mas pode ser a formação gráfica, você que escolhe aí, tá? O que nós vamos utilizar? Eu já não falei para nós aqui no comecinho que nós vamos utilizar a direção do high-low e não o valor dele? Então nós vamos escrever aqui, ó. Nós vamos utilizar a direção, nós vamos dar um apelido, tá? Isso aqui é um apelido, ó, chamado direção do high-low, do tipo inteiro, tá? Do tipo inteiro por quê? Porque nós vamos dizer, ó, se for positivo, ele vai fazer tal coisa. Se for negativo, ele vai fazer tal coisa. Então, pronto, está escrito aí. Ó. É um apelido só, diretor do high-low. E agora nós vamos começar a escrever o nosso código. Tudo que tiver dentro desse begin e end aqui, ó, é onde vai executar o nosso código. Então, vamos lá. Primeiro passo, vou escolher ou vou identificar o nosso indicador. Então, nós vamos aqui definir o indicador que vai ser utilizado. Quando eu coloco essas barrinhas verdes aqui, essas barrinhas, ó, barra, barra, ele não entende como um comando, tá? Ele entende como um comentário. Então, você pode escrever algumas coisas ali. Acabei de escrever. Nós não demos um apelido para a variável como direção de high-low, agora nós temos que informar para o código que o dir high-low vai buscar um indicador. Qual indicador? Nós falamos há pouco. Então, o dir high-low, dois pontos igual, vai receber o que, pessoal? O nosso high-low activator. Nosso high-low activator de quanto? De 8 períodos. Olha lá. Já informei que o período é 8. E aí eu vou colocar uma barrinha reta, 1, barrinha reta de novo. Por quê? Esse barrinha reta, 1, barrinha reta, ele vai informar para nós, para o código, aliás, que ele vai procurar apenas a direção do high-low e não o valor do high-low, tá? Ele está buscando a direção. Então, esse barra 1 aqui, ó, barra 1, barra, está dizendo que é a direção. Então, tudo bem, já falei para ele que o apelido que eu dei aqui em cima vai carregar esse indicador de 8 períodos, utilizando a direção, ok? Olha aí, ó, simplesinho, né? Então, aqui é carregar o indicador que você for utilizar. Então, vamos colocar essa informação ali, ó. Aqui é só para carregar o indicador a ser utilizado. Se você quiser utilizar outro indicador aí, fique à vontade, tá? Você que define. Muito bem. Passo 1, ok. Passo 2 agora. O que eu quero agora no passo 2? Sinais de entrada na operação. Certo? Qual é o nosso sinal de entrada? Eu já declarei lá em cima, ó. Temos 4 sinais, ó. Entrada de compra, entrada de venda, stop da compra, stop da venda. Então, qual é a entrada na compra? A entrada na compra, ele vai ser o quê, pessoal? 2 pontos igual, recebe o quê? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a direção do high-low apontada para o lado do comprador e o fechamento tem que ser maior que a abertura. Lembra que tem que ter um box positivo? Para ter um box positivo é só colocar que o fechamento dele é maior que a abertura. Então, o que nós vamos escrever para nossa variável aqui, para o sinal de compra, né? Que nós temos que ter uma direção de high-low igual a 1, ou seja, no lado positivo, e um fechamento maior do que a abertura, ou seja, um box positivo. Simples assim. E na entrada de venda? É o contrário, né? Eu tenho que ter uma direção do high-low do tipo negativo, então, é igual a 0, e um fechamento menor do que a abertura, ou seja, um box negativo. Certo? Escrevemos o nosso passo 2. Olha que simplicidade total. E agora, vamos para o nosso passo 3, ou seja, sinais de encerramento de qualquer operação. Como é que eu quero que aconteça esse fechamento? Eu já não falei aqui que nós declaramos que é o stop C, ó. Entrada na compra, ele vai fazer esse movimento todo. Entrada na venda, ele vai ler esse movimento todo. Stop da compra, nós vamos escrever agora. O que eu quero para o stop da compra? 2 pontos igual. Eu quero simplesmente que, quando o papel esteja caindo, o fechamento seja positivo. Lembra? Ao encontrar um box positivo, ele sai da operação. Para eu ter um box positivo, eu tenho que ter um fechamento maior do que a abertura. Pronto.
Aí. E para o stop da venda? O stop da venda, 2 pontos igual, é um fechamento menor. Desculpa, contrário aqui, galera. Aqui é menor e aqui é maior. Fechamento maior que a abertura. Tá? Recapitulando. O stop da venda, o stop da venda tem que ter um fechamento maior que a abertura, ou seja, se o box for positivo. Stop da compra, fechamento menor que a abertura, ou seja, box negativo. Vamos ver se está ok aqui, ó. Opa, tem alguma coisinha errada aqui, ó. High-low activator. Aqui, ó, estava errado o nome. High-low activator. Eu coloquei um C a mais aqui, ele não leu. Qualquer coisinha que você fizer errado aqui, manda verificar. Se der compilação ok aqui, porque está tudo certo. Se der uma mensagem errada, procura o erro, porque tem algum errinho de ponto e vírgula ou de algum nome, tá? Por enquanto está ok. Passo 3, escrito. Agora nós vamos colocar a execução. A execução nada mais é do que a sequência desses comandos logo acima ali, ó. Então, o que nós vamos colocar agora aqui, ó? Execução das operações, das ordens, né? Das ordens, tá? E a partir de agora, vou colocar até um outro comentário aqui, ó. Nós não vamos mexer em nada mais abaixo dessas linhas do que nós vamos escrever. Deixa isso marcado para você não fazer bobagem depois. Não alterar nenhuma das linhas abaixo, tá? Por que isso? Para que você tenha isso guardado para sempre. Tudo que vai acontecer aqui para baixo agora, nada mais é do que a sequência do que aconteceu aqui em cima. Então, se você escreveu certo aqui em cima, aqui embaixo é só a entrada e saída das operações, tá bom? Beleza? Então, vamos colocar execuções das ordens de entrada. Simplesmente o quê? Eu quero que se... Então, eu vou dar as condições agora. Se ele encontrar uma situação de compra, entrada na compra. Então, ó, eu estou carregando essa informação. Eu dei o apelido lá em cima, ó, o apelido entre C. A hora que ele encontrar o entre C aqui, ele vai vir aqui embaixo e vai ler. Ó, se a direção do high-low for igual a 1, ou seja, positivo, e o fechamento maior que a abertura, então, né, ele vai executar a situação lá. Então, se ele encontrar a entrada de compra e... Aí eu vou dar uma outra informação aqui, ó. Eu não estou comprado e não estou vendido. Então, eu estou falando para ele assim, ó, eu estou com operação nenhuma aberta. Então, se ele encontrar a operação de compra, as direções de compra, os sinais de compra, não estou comprado e não estou vendido, então, compre no mercado. Tá bom? Beleza? Da mesma maneira, nós vamos fazer a venda. Se ele encontrar a situação de venda e não estou vendido e também não estou comprado, então, sell, short, market. Ou seja, venda a mercado. Tá? Galera, verificando o código, ó, ok por enquanto. Então, a execução das ordens de entrada da operação, beleza. Vamos fazer agora o quê? A nossa saída. Execução das ordens de saída das operações. Então, se eu estou comprado, eu preciso vender para fechar a operação, certo? Então, eu vou dar uma informação para ele o quê? Se eu estou comprado, ok? E encontrar a situação de stop C, ó, ele encontra o stop da compra, que é o quê? Fechamento menor que abertura. Então, sell to over at market. Venda para fechar a mercado. Olha que coisa linda. E se eu estou vendido e encontrar a situação de stop V, então buy to over at market. Certo? Faz sentido? Olha lá, compilação ok, o código está funcionando bonitinho, tá bom? Para ficar mais bonito aí, para ficar mais visual ainda, que vocês sabem que eu gosto dessa questão visual, então nós já temos todos os passos aqui, os 3 passos lógicos atribuídos, e nós temos também já as regras de entrada e regra de saída. Vamos deixar ele um pouquinho mais fácil de identificar no gráfico? Vamos colocar uma cor aqui, coloração. Vamos lá?
Se ele encontrar, então, a entrada de compra, então eu quero que ele pinte no meu candle, no meu box de Renko, de azul. Tá? Se não, se ele encontrar a entrada de venda, então eu quero que ele pinte a barra de vermelho. Se não fizer nada, nenhuma dessas duas coisas, eu quero que ele pinte a barra de branco. Daí fica mais fácil de visualmente a gente entender tudo o que está acontecendo. Pronto, pessoal. O código está pronto. Ó. O nosso script nossa estratégia está pronta, com menos de 35 linhas. Ó. Todas as variáveis estão aqui e agora nós vamos fazer isso aqui rodar. O que você vai fazer? Salva isso. Eu salvei aqui como nome, já vou salvar aqui. Salvar como VDT High-Low 8 ações. VDT High-Low 8 ações. Por quê? Eu já sei que é o VDT, né, que a gente acabou de criar. Eu sei que eu vou utilizar o High-Low com 8 períodos para as ações. Tá? Salvei, belezinha. Agora nós vamos colocar isso onde? Nós vamos colocar no gráfico. Para quê? Para que a gente possa testar, né? Vamos testar esse cara aí. Ok? Vamos lá. Abre uma aba nova no seu Profit aí. Zerinho. Abri uma aba nova. Peguei o gráfico, por exemplo, estava aqui, ó, Renko, Rent 3, o exemplo que nós usamos lá. Rent 3, gráfico diário, uma aba 0, ó, VDT High-Low ações. Acabei de criar aqui, certo? Gráfico diário. O que eu vou fazer? Passar para 20R, que nós vamos utilizar ali, gráfico de 20 Renkos. E agora, então, nós vamos pensar no seguinte. Nós não falamos que nós vamos utilizar o indicador High-Low. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o indicador nessa aba para eu poder ver se aquilo que eu escrevi no código está certo. Aquilo que nós escrevemos. Então, vamos lá. Indicadores, mais indicadores. High-Low Activator está aqui. Insere no gráfico. Pronto. Quando você insere aqui, ele vem com uma informação. Se você clicar com o botão ou colocar o mouse em cima dele, ó, ele vai aparecer que está com 3 períodos lá. Tá? Como é que eu faço para alterar isso? Botão direito do mouse sobre a linha. Vem aqui na propriedade e mudo aqui para 8. Pronto. Beleza? Beleza. 8 períodos. Ó. Então, nós temos um High-Low já de 8 períodos na parte visual do gráfico. Agora, como nós criamos uma regra lá, essa regra vai servir tanto como estratégia de execução, como regra de cor. Nós não pusemos uma cor lá, vou colocar aqui uma regra de cor. Botão direito sobre box de Renko, inserir regra de coloração. Vou lá buscar o meu VDT High-Low 8 ações. Ó, acabei de criar. Olha lá. Trago aqui. Olha só, já trouxe azul, ó. Azul, branco e vermelho. Foram as 3 informações que eu coloquei lá, tá? E agora, ele também serve como execução? Serve como execução. Então, trazemos ele aqui como regra de execução. Botão direito do mouse sobre o box e vem aqui, ó, inserir regra, estratégia de execução. Mais, vamos lá, VDT, High-Low, 8 ações, ó. Tá lá, pronto. Clica, olha lá. E agora nós vamos conferir se ele realmente faz aquilo que nós falamos. Veja, quando ele tem um High-Low vermelho e tem o primeiro fechamento negativo, vendeu a partir da perda da mínima, entra uma operação. Certo que essa linha branca que está aqui, ó, é uma linha divisória de um dia para o outro. Uma linha divisória. E também tem uma linha divisória. Isso quer dizer o quê? Ele carrega a operação como swing trade, ó, até que tem uma virada de box. Ou seja, se eu estou vendido box vermelho, no primeiro fechamento positivo ele sai da operação, saiu aqui, então ele vendeu aqui em cima, saiu aqui embaixo. E aí, na sexta-feira, ele abriu de novo, por quê? Porque o High-Low continuava vermelho e o box fechou vermelho. Fechou vermelho? Fechou. Vende na alta, está vendido de novo, tá? E você pode conferir que ele fala de um dia para o outro, ó. Por exemplo, ele não passou essa operação e passou para cá. Pegou aqui e abriu outro. No mesmo dia, ele abriu uma operação, fechou essa mesma operação. Aqui foi a operação de um dia. E olha como é bom, pessoal. Ó, 2,37%. Aqui ele perdeu uma operação que foi mais 1,50%. Aqui é uma operação de venda, um stop, ó. Deu a condição de venda aqui pelo box, vendeu. Só que ele fechou positivo e já saiu. Olha como quando perde pouco, quando ganha bastante. Tá vendo? É isso que torna a operação mais legal. Por quê? Porque você consegue
travar as operações no momento que ele vira, tá? Beleza, funcionou o código, ok? Funcionou a estratégia de execução, funcionou a estratégia de cor também. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer isso funcionar como um robô. Então vamos criar o nosso robô agora. Como é que nós vamos fazer para criar o nosso robô? Nós vamos entrar lá de novo no Profit, volta lá, vamos no menu Estratégias e vamos no módulo de automação de estratégias. Você acabou de criar o seu indicador, então você vai vir aqui, coloca na conta de simulação, para ficar mais fácil de você entender. Tenha esse cuidado, coloca na simulação, tá? E vamos criar uma nova automação. O que nós vamos buscar então, pessoal? Vamos buscar a estratégia que nós acabamos de criar. Qual a estratégia? VDT, o nome que você deu aí, tá? High Low, 8 ações, ó, tá lá. Ok? Qual ativo? Rent 3. Nós acabamos de fazer o estudo ali. Gráfico de 20 Hz. Olha lá. Então já está aqui, ó. Qual o tamanho das ações que eu preciso? Aí é um detalhe importante. Se você for fazer day trade, converse com a sua corretora para ver qual é a margem que você precisa ter de garantia para operar day trade nos ativos, nas ações, tá bom? Porque você precisa de uma margem menor, você não precisa do capital inteiro. Se você for fazer swing trade, vamos supor que você vai fazer com 1000 ações, que é o caso do exemplo lá, né? 1000 ações, você vai precisar ter o capital, certo? Capital de 63 mil para você fazer a operação com 1000 ações. Ah, Henrique, é muito 1000. Tá bom, então põe 100. Tá? Beleza. Só que você precisa fazer, caso seja swing trade, você tem que ter o capital para carregar esse valor aqui, ó. 6.300 para você fazer uma operação de swing trade. Tá bom? Na venda você tem que ter garantia, na compra você tem que ter o capital. Muito bem, mas aqui é título de exemplo. Então imagine que você tem lá a quantidade de ações que você queira, você vai determinar aí. Vamos lá, a entrada. Eu vou fazer a operação de compra e venda, porque ele é um sistema que faz tanto compra quanto venda e consegue seguir a direção dos ativos. Realiza a execução quando fecha o box, porque eu preciso do fechamento. Lembra que na regra nós fizemos? Se o fechamento for menor que a abertura, se for maior, então tem que ter essa situação aqui. E se você for fazer swing trade, não habilita essa opção de horário de entrada. Por que não? Porque se você limitar o horário de entrada, você fica no day trade. Das 10 às 17, das 10 às 17, day trade. Então, desabilita, ok? Maravilha. Saída. Não é necessário você colocar uma ordem oco, porque nós escrevemos as saídas de forma objetiva lá no código. Lembra? Está escrito lá. E risco-ganho. Aqui sim você pode fazer algumas coisas para ajudar você. Em que sentido? Nós vimos ali no começo que algumas das estratégias feitas nas ações têm uma sequência perdedora maior. Aquela lá que chegou a 13, se não me engano, ou a 15, né? Então, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó, número de perdas consecutivas. Opa, eu quero limitar a 5. Ok, você já restringiu de 13 para 5. Aquele resultado que aparecia positivo, mas com um número grande de operações perdedoras, já vai limitar. Então, você já diminuiu bastante o teu risco aí, tá? Então, isso aqui é o número de operações ou número de perdas. Quero 5 perdas consecutivas, ele para. Número de operações também, 5. Para. Você que escolhe. Ok? Fica à vontade. Objetivo de ganho, também eu posso colocar. Ou limite de perda, também posso colocar. Você limita o teu capital. Você pode colocar, puxa, eu quero ganhar 5 mil nesse ativo, mas se ele passar de 5 mil, não zera. Deixa também, pode ser colocado, tá? Fique à vontade. E a questão da segurança é que caso haja alguma falha na execução dele, você pode desativar a estratégia, sair da operação que estiver aberta, por exemplo, e cancelar as ordens. Tá? Caso tenha, por exemplo, um travamento do seu profit, ou caia a energia, enfim, qualquer coisa fora do comum, você pode utilizar essa situação aqui para poder sair da operação e dar uma situação de segurança para você. No caso do leilão, se você for carregar para swing trade, sugiro que não deixe ativada essa opção aqui. Deixa do jeito que está, nenhuma ação. Por quê? Para você carregar de um dia para o outro, o ativo vai entrar em leilão todo dia. Então, se você colocar desativar quando entrar em leilão, ele vai encerrar a operação, tá bom? Então, deixa ele assim para que você tenha a continuação da operação e aí você opere na direção. Galera, está pronto o nosso indicador, está pronto o nosso robô, com 3 passos bastante lógicos, com bastante tranquilidade. E o que é mais legal agora? Você tendo a estratégia em mãos, você tem o código pronto lá, você consegue brincar e fazer muitas alterações do tamanho do high-low,
do tamanho do renco e fazer teste à vontade. Então, puxa a sua grade de ativos aí, pega lá 10, 15 ativos, começa a fazer o teste no longo do último ano, vê como é que ele se comportou, tá? Faz isso, você agora tem a possibilidade de fazer muitos e vários testes que você quiser. Aumenta o tamanho de renco, diminui high-low, aumenta high-low, diminui renco, e você vai encontrar o melhor ponto de fazer as operações aí. O que é importante? O Profit vem se aprimorando nas questões de testes, mas ele não é perfeito, como qualquer sistema tem aprimoramento constante. Então, ao invés de você falar, o Profit não funciona, porque isso aqui... Galera, vai lá e testa. Pega um gráfico das operações e procura naquela data onde ele entrou e onde ele saiu. Então, dedique um tempo para aprender também e a confirmar aquilo que você está escrevendo. Não adianta só reclamar ou então querer resultado pronto. Não é assim, cara. Ninguém vai ganhar dinheiro da noite para o dia, né? Então, tá aí, ó, um baita do negócio para vocês, uma maneira fácil de pensar na parte lógica, escrever o comando e agora está com você, tá bom? Se esse vídeo chegar a 500 likes aqui, eu deixo esse código direitinho para vocês fazerem download. Se não chegar, você vai ter que voltar lá e vai ter que fazer o código assistindo o vídeo lá. Dá pausa no vídeo e assiste. Tá bom, galera? Comenta com a gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem ver outros tipos de operações aqui ou de conteúdo que nós vamos criando, tá? A ideia aqui é sempre aprimorar o nosso trabalho, trazer para vocês sistemas objetivos para que vocês consigam melhorar no mercado. Eu sempre falei aqui, o mercado é democrático, é para qualquer pessoa, desde que a pessoa tenha vontade de aprender, evoluir, né? E não queira tudo na mão, de mão beijada. Então tá aí, código para automatização, vai fazendo seus testes. Na conta de simulação, você não precisa assinar o módulo, você pode fazer o que você quiser. Então aproveita, quem não tem ainda o módulo, é uma boa oportunidade para você começar a testar. Testou, funcionou, daí você assina e começa a andar, tá? Mas não testa um dia não, tá, pessoal? Testa durante vários dias, várias semanas, para que você tenha certeza do que aquilo que você criou traz um resultado positivo no longo prazo. E você pode criar com vários ativos. Então, pega lá os ativos de maior valor nominal, então uma dica legal aí. Maior valor nominal, por exemplo, a própria Rente 3 tem um valor de R$ 67,00, a IRBR também é um valor alto, Vale, procurem os ativos que têm valor nominal acima de 50, 60 reais e coloquem esse indicador para testar nesses ativos, tá? Façam aí, a gente vai conversando nas próximas. Galera, um grande abraço, muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, deixa o like, 500 likes eu deixo disponível para vocês, se não, volta lá e assiste de novo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, um grande abraço, tchau, tchau.